depois dividido pela quantidade total de elementos, que são 6, eu obtive pela soma 308, dividido por 6, 51,33. Essa é a minha média aritmética simples. Pessoal, minha pergunta agora é, será que eu posso afirmar que para essa situação a média é um valor que serve como referência? O que vocês podem me dizer a respeito dessa situação? Sim ou não, apenas isso. Né? Quero saber se a média aqui é um valor interessante para ser utilizado como uma referência. Sim. Será mesmo que eu posso usar ela? Eu acho que não. Observem bem uma questão. Vamos fazer um teste. Para eu ter noção dela, eu vou aplicar o seguinte conceito. Veja uma proximidade que existe entre esses valores. 25, 32, 36, 44, 51. Olhem agora para onde é que foi esse valor. 120. Então, será que se esse 120 não existisse, se ele não existisse, esse valor aqui, será que a minha média seria tão alta assim, 51,33? Não. Então, vejamos, vamos fazer um teste. Retirando, por exemplo, da minha amostra esse 120, eu vou fazer a média apenas com esses valores aqui. 25, 32, 36, 44 e 51. Como que eu faço a média entre eles? Da mesma forma, realizo a soma, certo? Então nós vamos fazer a soma desses valores aqui, que nesse caso, a soma de todos os valores seria 188, certo? 188. Só que 188 agora dividido por quanto? 5. Seria 188 por 5, porque eu não tenho mais 6 elementos, tenho 5. E por favor, observando aqui, eu quero mostrar para vocês uma técnica de como que nós podemos fazer essa divisão. Aproveitei aqui para usar um pouco o número 5. Vamos usar algumas técnicas de matemática aplicada. Nem sempre vocês têm à disposição uma calculadora para fazer esses valores, né? Então, eu peguei aqui o número 188 para dividir por 5. Existe um segredo básico na matemática, algumas técnicas que nós vamos observando. Uma delas é como fazer divisão por 5. Vocês estão vendo esse número 188. Então, por exemplo, se eu tivesse sem uma calculadora na minha mão, como que eu vou fazer? Eu olho para esse número e vou pensar assim, qual é o dobro do número 188? Poxa, é difícil. Pense como se fosse um 18, por exemplo. O dobro do 18 é 36. Então, como é um 18,8, então essa minha resposta seria 376. Ou seja, 188 dividido por 5 dá 37,6. Se você fizer esse teste na sua calculadora, você vai chegar na mesma resposta. Exatamente 37,6. Como que eu faço isso? Eu vou mostrar isso com outros números só para a gente ter como base. Aprendi a vida toda aqui. Pela tabuada dos 5, por exemplo, você faz o seguinte. Vou pegar números básicos. 5 vezes 4, 5 vezes 7, 5 vezes 9... E aqui eu vou escolher um outro número aleatório. 5 vezes 17, por exemplo. O que eu aprendi? Por exemplo, 5 vezes 4, nós sabemos que dá 20. O que eu observei aqui? Uma coisa que durante muitos anos nós fomos obrigados a decorar. Todo número que eu quero multiplicar por 5, eu sou obrigado a pensar, na verdade, na metade dele. Por exemplo, estamos vendo aqui o número 4. Qual é a metade do número 4? 2. Então, eu vou simplesmente fazer 5 vezes 4. A metade é 2. 2,0. Se você tirar a vírgula, está aqui o seu resultado da multiplicação. Mesma coisa com 5 vezes 7. Metade do 7. 3,5. 3,5. Então, pense em tirar a vírgula. 5 vezes 7 é 35. Da mesma forma, se eu fizer 5 vezes 9, a metade do 9 é 4,5. Tira a vírgula, 45. Certo? Pegamos agora o número maior, 17.
Qual é a metade do 17, pessoal? 8,5. Então, 8,5. Se eu tirar a vírgula, ele vira 1,85. Por que o professor não ensina assim? Boa pergunta, não sei responder. É uma pergunta difícil. Tem que mudar. Mas eu aprendi sozinho. Essa técnica aqui é interessante, pessoal. Pega um outro número. 38. Tá, mas é só com a tabuada de 5 pra fazer? Cada número tem a sua técnica. Mas onde que eu quero chegar? 5 vezes 38, por exemplo, é 190. Por quê? Metade do 38 não é 19? Não sei. Metade do 38 é 19. Escrevam. 19,0. Sem a vírgula, 190. Certo? Então, isso são algumas técnicas que nós vamos utilizando. O que eu pensei? Agora, para você multiplicar um número por 5, eu não pensei na metade. Para pensar numa multiplicação, eu pensei na metade. O que é a divisão? É o contrário da multiplicação. Cara, que imagina. Então, se na divisão eu estou pensando na metade, na multiplicação eu vou pensar no dobro. Certo? Então, vamos agora, não mais observar esses números, mas vamos dividir qualquer valor por 5. 36 dividido por 5. Dobro do número 36, 72. Só que, o que nós fazíamos? Na multiplicação, nós pensávamos na vírgula, tirávamos a vírgula. Na divisão, eu vou fazer o contrário. Colocar a vírgula. Então, todo número que eu quero dividir por 5, eu vou pensar no dobro dele. Qualquer número, né? Por favor, vamos pensar em um número básico. 64? 64 dividido por 5. O dobro do número 64 é 128. Colocamos a vírgula, 12,8. Isso acontece sempre. 350. Essa é a tabuada do 5. E aí entra o processo que eu falei para vocês de cálculo de média. 188 dividido por 5. Bom, o dobro do número 188 é 376. Então, 376 acrescentando a vírgula, 37,6. Mas como é que eu vou saber onde colocar a vírgula certinho? A vírgula é sempre uma casa. Apenas uma casa. Por quê? Porque o 5, o que é o 5? O 5 é a metade do 10. A vírgula sempre você vai deixar apenas uma casa no seu valor. Porque, por exemplo, como o 5 é a metade do 10, né? Todo número dividido por 10. Exemplo, 38 dividido por 10 é 3,8. Isso é o que nós conhecemos da matemática básica. Então, como o 5 é a metade do 10, nós vamos seguir essa mesma ordem sempre de trabalhar com uma casa só após a vírgula. Se eu fosse dividir o mesmo 38 pelo 5, né, por exemplo, o dobro do 38 seria 76. Ou seja, 7,6. Né? Continuamos apenas com uma casa, pelo fato do 5, né, ser um dos fatores de multiplicação, ser um dos divisores no caso do número 10. Então, por isso, nós deixamos apenas uma casa. E existem, na verdade, várias regras de tabuada, tá, pessoal? Uma das regras bem simples que eu costumei observar com o passar dos anos, acredito que vocês, né, já devam ter observado isso. Mas, quando você está fazendo uma conta do tipo 6 vezes 2, nós sabemos, por decoreba, que 6 vezes 2 é 12. Agora uma coisa, né, que ninguém nos mostra geralmente, é isso aqui, ó. O engraçado é 6 vezes 2. Vamos observar agora, o que acontece? 6 vezes 2, olha o meu resultado. Ele termina com o próprio 2. E o número que está na frente, o que é? O 1, metade do 2. Ó, o 2 e a metade. Vamos fazer um outro número. Vamos pensar no outro número, né? 6 vezes 8. Bom, 6 vezes 8.
6 vezes 8, quer dizer, segue a lógica. Vai terminar com 8. Qual é a metade do 8? 4. Ai, meu Deus. Essa é a revolta da minha infância. Eu estudava tabuada, foi a minha professora. 6 vezes 6 termina com? Por favor, qual é a metade? 3. Pessoal, agora vamos pensar no seguinte. Existem várias regras. Ah, professor Dagoberto, isso é uma regra para números pares. E para números ímpares, né? O pessoal pergunta assim, ó. Na verdade, eu acredito que ela seja um pouco mais trabalhosa, mas vocês também podem fazer. Para números ímpares, eu pensei no seguinte. Todo número ímpar, principalmente, né, da tabuada do 6, o 6 é um número acima do 5. Então eu pensei, qual é a metade do 5? 2,5. 2,5. Então 25 mais ele mesmo. 25 mais ele mesmo. Quanto dá? 30. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes, por exemplo, 9. Metade do 9? 3. 45. Mais ele mesmo? 50. Metade de 9, 45? Ah, Metade tá, do 9 4,5. pela tabuada do 5. Metade do 9, né? Então nós vamos usando várias técnicas. Isso, na verdade, facilita o seu trabalho quando, claro, você não tem uma calculadora na mão, né? Então, isso que vai acontecer aqui quando nós não tivermos a nossa calculadora. Tá ok, pessoal?